E agora, puxando mais para esse lado, porque o Marcos trabalhou muito com essa questão da cultura, como que você enxerga essa questão da cultura, Marcos, que tem sido relegada às traças e tem sido considerado pelos governos como um gasto a mais, sendo que, na verdade, seria um patrimônio a ser preservado da melhor forma possível e não é pelos governos que estão aí no Brasil. Bom, primeiro eu gostaria de confirmar se o meu áudio melhorou. Peço desculpas. Agora tá perfeito, Marcos. Agora tá Tá perfeito. perfeito. Tá, A conexão é o na melhor áudio internet. agora, inclusive. O seu e do falseta agora são os melhores áudios. Pode Que prosseguir, querido. bom. Então, a questão da cultura no Brasil, como você mesmo disse, ela está jogada às traças, né? E muito me incomoda esses especialistas de Lei Rouanet que a gente tem pela internet, né? Eu tenho as minhas críticas quanto à Lei Rouanet. Eu acho que ela deveria, sim, beneficiar grupos periféricos, grupos menores, mas, de fato, a gente tem que reconhecer a importância dessa lei, né? E sem ela, a gente não estaria musicais da Broadway nesse eixo Rio-São Paulo. Algumas peças de teatro seriam inviabilizadas. E quanto à questão do Museu Nacional que pegou fogo, é uma coisa lamentável, né? E até a posição que alguns políticos deram ao incêndio do museu mostra bem como que essa situação tem sido tratada no Brasil e como será tratada no próximo governo. A gente teve outros dois incêndios. Eu estou tendo retorno aqui no meu fone. Eu acho que eu vou tentar tirar. O player do vídeo aberto? A repercussão, o incêndio que a gente teve no Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar dos outros dois incêndios que a gente teve aqui em São Paulo, que foi o incêndio do Museu da Língua Portuguesa e do Auditório Simão Bolívar. Alguns desses prédios, por eles serem antigos, por serem ocupados pelo patrimônio histórico, eles não têm nem alvará de uso. Existem algumas reformas que são impedidas de acontecer. Então, a gente tem os problemas estruturais e arquitetônicos desses prédios alinhados com a falta de investimento. É uma área que deveria ser melhor... deveria ter um olhar muito mais apurado político, porque a gente não respeita a nossa cultura, a nossa história, a gente vai respeitar o Já que foi falado de Lei Rouanet, eu quero só uma pincelada rápida. Esse debate que foi totalmente deturpado sobre Lei Rouanet no Brasil, como o Walter é o mais experiente de nós aqui, eu queria que você desse uma palavra sobre o que você pensa. Você já meio que deu uma pincelada nisso, que essa visão ultraconservadora que nós estamos adotando, que estão adotando por nós, aliás, mas como que você vê toda essa deturpação que tem acontecido em relação às leis de incentivo à cultura? Eu já coloco aqui o meu ponto. Fatalmente você vai ter as empresas querendo investir em artistas consagrados. Paciência, é o que vai dar o retorno maior de dinheiro. Tem que se criar mecanismos para se investir em cultura popular também. Mas a forma com que a ultradireita tem pegado isso para desmoralizar completamente é absurda. Como que você vê isso, Walter? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso sempre estruturalmente, né? Eu vou bater nessa tecla sempre. Dizer, as pessoas hoje duvidam da lei da gravidade, é claro, entre os terraplanistas. Como é que elas vão ser capazes de entender a lei Rouanet? É uma coisa simples. Poxa, você está preso aqui por causa da lei da gravidade, não é por um decreto do STF, não é porque você está amarrado numa pedra, né? Porque existe a lei da gravidade.
ponto. Né? Ela já existia quando a gente nasceu, vai continuar existindo depois que não sobrar nem o pozinho da gente. Então é complicado. Eu acho que a gente vive um processo acelerado de deseducação. E a gente fala muito do termo desconstrução, né, no sentido positivo, por exemplo, referindo-se à homofobia, às transfobias em geral. A gente fala, pô, vamos nos desconstruir para construir uma nova ideia de tolerância, né, de acolhimento de novas concepções e conceitos. Agora, nesse caso, no caso do Brasil de forma geral, eu acho que a gente tem uma desconstrução da racionalidade. Isso é muito, muito, muito perigoso. Né? Então, assim, quando a gente ouve essas histórias, pô, não, o Sol é uma lanterninha que fica girando em cima da Terra disco e tal, você fala, meu Deus, né? Isso é o cara batendo no peito, né? E gritando com certo orgulho, ele está apostando na ignorância. Essa coisa, assim, não tem nada contra a Bíblia e tal, mas essa coisa, toda a discussão com boa parte, né, desse setor ultraconservador brasileiro termina com um deles dizendo assim, eu acredito na Bíblia, não no Einstein, não no Stephen Hawking. Tá? Isso é muito perigoso, né? Porque essa opção pela irracionalidade acaba também com os nossos instrumentos de argumentação. Não adianta você falar, olha, tal estrela fica a tantos anos-luz, a matéria do Sol é essa. Não adianta, porque ele está acreditando numa lenda escrita há 5.000 anos. Não dá para falar, por exemplo, sobre antropologia se ele acha que a Terra tem 5.700 anos, e que os seres humanos estão aqui há esse tempo. Então, não dá para você falar, pô, o Australopiteco já fazia isso, o Homo sapiens se misturou com o homem neandertalense. Não dá, porque está fora, isso foi escamoteado, né? Então, eu penso assim, quando isso acontece, a gente vê uma fala muito forte de desprezo ao conhecimento acadêmico, né? As normas cultas do entendimento da ciência física e da filosofia. E, por extensão, esse desprezo foca também nos artistas. Né? Então, não é por acaso que o MBL, há muito tempo, fala, não, isso aqui é uma mostra comunista, o objetivo desses caras é corromper os jovens. Né? Então, assim, quando se fala de Rouanet, a ideia não é essa, pô, a gente quer economizar alguns milhões para os cofres públicos. Não, não é isso. Eu quero, de alguma forma, proscrever os artistas, porque os artistas são as mentes ativas, né? Eles constroem as opiniões públicas, né? Quando você tem lá atrás o Sócrates, que não é o nosso Sócrates brasileiro do Corinthians, mas é o Sócrates grego, qual é a acusação contra ele? Pô, o Sócrates não roubou nada, o Sócrates não botou fogo em lugar nenhum. Eles dizem que Sócrates está corrompendo a juventude, né? E está, de alguma forma, criando versões para afastar a juventude da ideia dos deuses. Poxa, gente, isso faz muito tempo, né? Foi há 2.500 anos, e é a mesma coisa que se faz hoje. Tem muita gente sendo proscrita, perseguida em universidades, nos palcos dos teatros, né? Nos lugares onde se realizam os shows, pelo mesmo tipo de acusação. Né? Assim, vocês são pervertidos e querem perverter os nossos. Então, quando se fala em Lei Rouanet, eu acho que a gente pode até debater, não, se gasta bem, se gasta mal, quem é que recebe, quem é que não recebe, mas eu acho que o cerne do problema não reside aí, né, na questão de valores especificamente, mas uma questão filosófica. A ideia é cercear o pensamento racional. Isso serve
para a academia, né, para as escolas em geral. Vocês viram aí aquela catarinense que pedia que os alunos fotografassem e gravassem os professores em sala de aula, né? Então, ela está atendendo ali, de certa forma, a uma sugestão do Olavo de Carvalho, né? O guru do Bolsonaro, que é o matador de ursos lá. Ele diz assim, não, tudo isso é uma grande conspiração gramsciana, né? Eles querem conquistar hegemonias de qualquer forma e tal. Então, ela seguiu essa cartilha e, pelo que a gente soube, naquele dia seguinte, tinha gente, sim, nas salas de aula em Florianópolis, tentando, de alguma forma, intimidar os professores. Poxa, isso é pior do que a Idade Média, né? Na Idade Média, um Bernardo Gui ia fazer um processo antes de te botar na fogueira, né? E essas coisas iam ocorrer com uma certa discrição, em segredo e confidencialidade. Nesse caso, não. O cara pega o celular e começa a gravar você quando você está falando sobre translação. Olha que pecado, falar sobre translação. Sim, e aqui, como nós todos somos praticamente jornalistas, alguns já jornalistas, né, formados, um com muita experiência, como é o seu caso, eu li essa semana eu não me recordo qual foi o veículo, falando da Gazeta do Povo, o jornal paranaense, não tem Intercept. Eles fizeram uma matéria sobre o Gazeta do Povo e ano passado, eles lançaram uma espécie de mecanismo, de plataforma para denunciar professores e supostamente estariam doutrinando. Então, assim, a imprensa, de certa forma, também comprando esse discurso, e no caso, o dono do jornal, lá, o Gazeta do Povo, o dono do jornal, ele é uma pessoa extremamente religiosa, seguidora de uma espécie de Opus Dei, e que, enfim, que levou isso para dentro do jornal e criou essa plataforma, pegou super mal na época, inclusive. Então, assim, realmente há instituições todas, como disse o Walter, comprando essa ideia filosófica, né, e tentando colocar isso em prática. Só um detalhe, você falou sobre jornal. Eu trabalhei no Estadão, uma época em que o Estadão tentava se reformar, né? Era um jornalão grande, pesado, maçudo, e já não se comunicava com as massas. Então, no finalzinho da década de 80, eles contrataram uma série de jornalistas jovens e tal, tentaram fazer um jornal mais ágil, menos preconceituoso. Então, talvez as pessoas não tenham percebido essas proscrições na época, esses vetos e censuras. O Estadão reclama muito que ele tinha que publicar Camões e receita de bolo na época da ditadura, né, depois do AI-5. Apoiado. Mas nessa época, no final da década de 80, por exemplo, o Estadão resolveu que não ia publicar nada sobre Dom Paulo Evaristo Arques, né, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, que era progressista. Então, assim, não importa o que o cardeal fizesse, não se publicava, a não ser que fosse algo frontalmente contrário. Tipo, olha, tem um desvio de verbas na Aqueropita, na igreja do Bexiga. Daí sim, aí publicava. Mas, assim, era proibido, não se falava de Dom Paulo. Outra coisa, Cazuza, não podia falar de Cazuza. Cazuza foi censurado no Estadão. Se a gente for fazer uma pesquisa, lá vai ver que durante um bom tempo não teve nada de Cazuza no Estadão. Por quê? Porque ele estava procurando uma ideologia para viver, lembram da música? Porque ele supostamente não, ele cuspiu na bandeira brasileira em dado momento, né? Então, ali, o Estadão tinha também as suas censuras, né? O Estadão, de alguma forma, um jornal fundado em 1875, faz a cabeça da família paulistana, ele criou algumas cercas, né? E fez com que algumas pessoas se identificassem. Então, olha, você não vai ser... Não é que você será maldito, né? O mal dizer, você será não dito. Né? É como se fosse um exílio de memória de pessoas ainda vivas. Isso aconteceu lá. E está acontecendo de novo. O Estadão viveu um florescimento ali, houve um período de maior democracia na redação, depois houve uma mudança no corpo dirigente, veio para o comando
famigerado Pimenta Neves, devem lembrar desse nome, foi um cara que matou uma colega nossa. Ele não era só um assassino, ele não era só misógino, machista, ele era outras coisas também. Sobretudo, ele não gostava muito do processo democrático, né, de construção ali das pautas. E o Estadão mergulhou num período de obscuridade novo. Se você clicar hoje para ver as páginas do Estadão, dá medo aquilo ali, né? Porque todas essas questões, proscrições em relação à livre imprensa, ao livre dizer, ao livre pensar, a academia realmente capaz de produzir o inédito, né? Porque eles gostam de repetição, o inédito sempre assusta muito. Vocês pensarem em alguma coisa que remotamente lembre o tropicalismo de Gil e de Caetano, pois vão estar contra nesse momento. A gente está num momento de retrocesso muito grande. Eles pegam primeiro na cultura, como dizia lá o Goebbels, quando eu ouço falar a palavra cultura, eu já pego o meu revólver, eu me assusto. E a gente está vivendo isso de novo. É realmente um cenário bem preocupante.